lindes! Hoje eu vim aqui falar sobre um tarô que é muito especial para mim, que eu venho usando na minha página, que é o Margaret Peterson Tarô. E eu vou mostrar as cartas e para vocês fazer um tour. Esse tarô, ele foi publicado em 2002, mas ele começou a ser criado em 1979. Eu descobri ele nesse livro da Taschen, que eu já falei num outro vídeo, que eu descobri a maior parte dos meus tarôs que eu tenho nesse livro. E quando eu vi essa imagem da alta sacerdotisa, do tarô da Margaret, eu fiquei, que isso, gente? Isso é um mundo que se abre, assim, tipo, foi uma revelação pra mim. E essa carta nessa tarô é uma revelação, um dos seus significados. E aí eu digeri um pouco e depois eu comprei esse tarô. E foi um dos primeiros tarôs que eu comprei. Eu tava feliz com o... Tava satisfeita. Eu fiquei um ano convivendo com 3 decks, usando mais um. E aí esse foi um que eu comecei a procurar e me materializar com outros. Familiarizar também, materializar, que eu materializei na minha vida alguns outros. E aí falando um pouco da Margaret, a Margaret é uma artista alemã. Ela descobriu o tarô em 1979, numa leitura assim casual que marcou a vida dela. E ela começou a estudar e ela pensou, vou fazer o meu próprio deck. Ela, nos anos 80, ela tinha pensado que ia ser um projeto que ia durar 5 anos só, mas acabou durando 22 anos, como os 22 arcanos maiores. Mas ela começou com o Louco, e com a primeira carta, com a carta 0, e ela foi primeiro seguindo uma ordem, mas depois ela se abriu assim para a intuição e várias coisas acontecendo na vida dela. E esse tarô foi junto com ela durante esses 22 anos até ela terminar de uma forma muito incrível. Assim, são pinturas, e a gente vai ver as cartas agora. Vamos lá, queridos. O tarô, ele vem nessa caixa simples, de papel. E hoje, esse ano de 2022, foi publicada uma nova edição comemorativa dos 20 anos da dessa primeira publicação, que é roxa. As cartas também têm as bordas roxa. Roxa não, é tipo um vermelho vinho, assim, quase um roxo. E ele vem com esse livrinho, esse livreto, muito, muito incrível, porque é todo escrito pela própria Margaret, só tem uma apresentação escrita por uma amiga dela, que também usa o tarô, estuda o tarô, a Lucia Francia, e que conta um pouco da história delas juntas. Tem a introdução dela, contando como foi o processo das cartas. E depois vem para os arcanos, assim, ela dá um pequeno panorama do que são os arcanos maiores. E em cada arcano maior, ela faz uma poesia, ela escreveu uma poesia que tem todos os significados da carta de uma maneira muito singular e única. Aí ela parte para as cartas da corte, e que ela muda, a gente vai ver. E as cartas dos arcanos, os menores, numeradas. As cartas numeradas, que ela divide por elementos, a gente vai ver. É muito bom esse livrinho, diferente de muitos outros que a gente vê por aí. As cartas, elas são razoavelmente grandes, são tamanho médio, vamos colocar assim. E esse é o fundo delas, que é uma pintura por si mesma. A parte de trás, eu acho assim de uma leveza, de uma paz e uma cor assim muito particular. E aí vamos lá.
Vamos começar pelos arcanos maiores. O louco. A alta sacerdotisa, que como eu falei, foi a carta que eu descobri primeiro. Imperatriz. Imperador. Hierofante. Amantes. Carro. Justiça. Que ela coloca como 8, seguindo a tradição até o século XX, que é da Waite, Pamela Smith mudam. Crone, que é a velha, em vez do eremita. Alguns nomes ela muda até para um pensamento mais feminista. A velha, muitos estudos dos anos 80 estavam retomando o arquétipo da mulher mais idosa como uma sábia e matriarca. Então, essa referência é sobre esse período. E ela fala na introdução que muitos do processo de criação do tarô, ela foi muito com leituras de livrarias feministas em lugares que ela morava. Ela morou em Berlim, morou na Áustria, morou na Suíça. Então, assim, tem muito a ver com isso. A Roda da Fortuna tem essa figura feminina também. Força. Vocês podem ver que algumas cartas elas já estão onduladas porque foi um ano já de uso muito pra mim essas cartas que eu venho usando e convivendo mesmo. O enforcado virou trial, morte, mediatrix, que era temperança. Aí eu fui colocando algumas, aí vou deixar assim. Diabo. Torre. Estrela. Lua. Sol. Julgamento. O Ion se transformou em renewal, renovação, que traz muito mais a leveza e da transformação total, que tem esse significado dessa carta. Mundo. Ela vai usar tanto elementos de artes de várias culturas e religiões, e alguns casos são desenhos e outros são até colagens pintadas. E aí a gente vai para os arcanos menores. Vou deixar esses aqui. Começando pelas moedas, que são o elemento da terra, que ela escolhe como elemento terra. O as de moedas.
2 de moedas com a serpente, 3 de moedas. A serpente é um elemento recorrente. O elemento terra, 9. 8. Labirintos também voltam no tarô dela. Aí, como eu falei, as cartas das cortes ela transforma em cartas familiares. Então, não são mais as figuras que a gente está acostumado, mas são a mãe de ouros, essa é a ordem que ela coloca no livro. Pai, filha, posição de yoga. Então, assim, tem muitos conhecimentos e é um mergulho, assim, esotérico esse tarô. E o filho também, outra posição de yoga, símbolos hindus. Então, assim, o elemento fogo, que a gente muitas vezes vê como paus, ela transforma em chamas, flames. As 3. Como um nascer pôr do sol muito lindo. 5. Assim, são cartas para você contemplar e dar o tempo a elas. Assim, eu vejo que eu poderia ficar 50 minutos gravando uma carta só e vendo os detalhes, porque quando você chega perto, você vê figuras, se observando com atenção e presença, assim, você cada vez mais vê outros elementos que ela coloca, que não estão no ordinários, normais, assim, no tarô tradicional. Ela realmente quebra barreiras da tradição. 9. Mãe. E aí no livro, quando ela escreve sobre essas cartas da corte familiar, ela é muito bonita porque ela mistura uma escrita tanto muito poética e muito muito parte da memória dela, mnemônica, isso que eu queria falar. Então, em alguns momentos você não sabe se é ficção, se são contos ou se é coisas que aconteceu na vida dela, com a família, com a família real, a família expandida, família biológica ou extrabiológica. Então, assim, é muito interessante. Filho. E aí, o elemento de espadas, que é um dos naipes assim, mais tensos na tradição do tarô, ela transforma em penas, porque mantém a ligação com o elemento ar e traz a leveza do ar. Então ela escolhe penas em vez de espadas. É muito pacifista e muito contra as guerras, assim. Muito, é um manifesto, assim, esse deck também. E assim, tem figuras, tem elementos, assim, paisagens que se abrem. Como eu falei, um mundo que é uma revelação, é um mundo revelado, assim. Visões de mundo de um artista nesse deck, assim. É um deck muito pessoal, dá pra ver muito a marca da artista e como ela tá respondendo a uma história. Histórias, né? Não é só uma, mas muitas histórias. 7.
e naipe de copas, que é o elemento água, que ela faz uma viagem como dentro de uma lótus. Algumas cartas, elas têm um diálogo mais forte, mais visível com as representações mais tradicionais, como essa do Dois de Copas, que tem duas pessoas, que é uma carta que fala sobre amor, encontro. Então ela coloca essas duas faces, mas dentro desse cenário completamente onírico. E muitas vezes, né, como essas que você vê um quadrado, ela está também respondendo, né, a essa forma retangular do tarô, dessa forma que ela escolheu, assim. E alguns outros maços eles respondem de uma maneira mais radical, mas que eu vejo que também é uma inovação dela também fazer essas janelas, né, como se fossem janelas. Também assim ela está em diálogo explícito com a história da arte, com a história da pintura, então com a história da representação. E então ela tipo reforça que isso aqui sim é uma janela, isso aqui também é uma ficção, é uma obra criada, né? É tão sutil essa pérola, como é o fruto dessa viagem afetiva, desse sentimento que cresce no naipe de copas, que culmina com um oceano. Aí Buda também, então assim, ela vai para religiões asiáticas, ela vai para filosofias. Então assim, você quer estudar tarô numa maneira muito ampla e esotérica e descristianizada, porque também muitos maços eles têm muito os traços do cristianismo. Esse maço assim é perfeito para uma pesquisa mais... E aí os filhos de copas. Então, eu amo esse deck. Eu espero que vocês gostem dessas cartas e desse vídeo. Se vocês quiserem marcar alguma leitura com ele, comigo, eu tô aqui. Muito obrigado quem está acompanhando. E me falem o que vocês acham desse deck e quais são as suas impressões, quem tem, como que convive com ele. E é isso, obrigado, e mais resenhas em breve. E acompanhe meu canal do Instagram, urana.tarô. E vamos nesse percurso tarológico. Beijos.